Nós vamos, em nome de Jesus, alegremente abrir os nossos cenários, mas também será projetado aqui o hino de número 144. Deixa a luz do céu entrar. Eu quero convidar para a comunidade a irmã Samara, que possa levar o nosso Deus a salvação. Os irmãos podem retornar aos vossos assentos. Apresentar ao nosso Deus um hino especial. O irmão deve sentir o desejo de louvar o nosso Deus nesta manhã. E depois do irmão Neto, gostaria de pedir ao irmão César. Não sei se ele vai poder cantar, mas tem um hino muito bonito que eu gosto que ele cante. Ele faz esse pedido especial, que é aquele hino que ele fala sobre a libertação. Vou me lembrar da letra do hino aqui, eu quero que o irmão possa cantar
e circular ao redor do nosso Deus. Correto? sol que brilha em sua estrada.
Jesus é o sol que brilha em sua estrada. Jesus ao seu lado, não te falta nada, pois tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus seja louvado. Amém. Louvado pelo irmão Neto, pelo irmão César, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso bondoso Deus, amém? Amém. Nesse momento, temos que preparar o solo do nosso coração. Quero convidar o nosso querido irmão Lucas Carvalho. Ele atualmente é tesoureiro, secretário da Associação Cearense, né? Ele está na minha terra e eu estou na terra da esposa dele, né? Então, ele tem a mensagem conosco com o tema O Brilho da Morte. Ouçamos com atenção.
Feliz sábado a todos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Possamos neste momento estarmos atentos, deixar o Espírito Santo nos ajudar a compreender a mensagem. No ano de 1987, na cidade de Goiânia, 2 catadores de materiais recicláveis estavam trabalhando e encontraram um lugar abandonado. E nesse local eles encontraram muitas coisas que eles poderiam ganhar dinheiro. E uma coisa em especial chamou muito a atenção deles. Uma grande caixa de ferro, que eles pensaram, esse material, essa caixa, vai ser muito útil para que nós ganhemos dinheiro. E esses 2 catadores pegaram essa caixa e levaram para a sua casa. Só que essa caixa estava muito bem lacrada. Muito difícil de abrir, eles bateram, tentaram abrir, mas eles não tinham o equipamento necessário para concluir a abertura daquela grande caixa de ferro. Então eles pensaram, se nós não conseguirmos abrir, vamos vendê-la. Procuraram um ferro velho e venderam aquela caixa. O dono do ferro velho se chamava Devair. Então Devair ele tinha os materiais necessários, chamou os seus ajudantes e abriram aquela caixa. Quando eles abriram, eles ficaram surpresos com o material que havia dentro. Tinha um pó azul muito brilhante e eles ficaram encantados com o brilho daquela caixa, daquele material. Eles nunca tinham visto nada tão bonito em sua vida. Então Devair pegou aquele pó, aquele material, e levou para sua casa. Mostrou para sua esposa, que também ficou encantada. E também mostrou para os seus vizinhos, para os seus familiares. E eles brincavam com aquele pó e passavam em seus corpos. E quando apagavam a luz, aquele pó brilhava. Era algo magnífico. Nunca haviam visto algo tão bonito e fascinante como naquele momento. Mas passaram alguns dias dessa descoberta tão maravilhosa, tão magnífica, e as pessoas ali em volta de Devair começaram a sentir alguns sintomas estranhos. Começaram a sentir muita dor de cabeça, muitas náuseas, vômitos, e começaram a se sentir muito mal, e eles não conseguiam entender a razão desses sintomas. Então a mulher de Devair ficou um pouco desconfiada e falou: Devair, vamos levar esse material que você encontrou para alguém analisar e saber o que é, porque ele é bonito, mas nós não sabemos o que é. Devair refutou e falou: olha, algo tão bonito, algo que trouxe tanta alegria para a nossa volta aqui, não pode estar causando o nosso mal. Mas a esposa, com todo jeitinho, falou: mas vamos ver, não custa nada. E conseguiu convencer o seu esposo, e eles levaram às autoridades aquele material, e as autoridades fizeram uma análise e constataram do que era feito aquele pó, do que se tratava aquele pó. E na verdade não era um pó inofensivo. Aquilo era Césio 137, um dos materiais mais radioativos que nós podemos encontrar. E esse produto ele é altamente nocivo à nossa saúde. E aquele material ele foi abandonado por uma clínica de quimioterapia e radioterapia no ano de 1985. As pessoas abandonaram a clínica e aquele material ficou lá durante 2 anos, até que foi encontrado pelos 2 catadores e posteriormente foi levado a Devair. E esse uso desse material oficialmente causou a morte de 4 pessoas. Mas estima-se que não foi apenas essas 4 pessoas, mas que centenas podem ter ido a óbito por causa do uso desse material. E esse uso, esse caso, essa história, foi o maior acidente radioativo relatado no Brasil até hoje. E Devair foi a óbito 7 anos depois de ter encontrado esse
esse pó, de ter brincado, de ter apresentado para a sua família e também para os seus amigos. E ele deu uma entrevista alguns anos depois, antes dele falecer, e ele disse o seguinte, que nunca desconfiou de que algo tão bonito pudesse causar tanta dor. E ele disse a seguinte frase: eu me apaixonei pelo brilho da morte. Essa história é uma história que causa muito impacto na gente. E ao refletirmos sobre essa história, nós nos lembramos do que se encontra em Provérbios, no capítulo 7, versos 21 ao verso 23. Que nos diz assim: assim o seduziu com palavras muito suaves, e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo segue, como um boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como ave que apressa para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida. Devair, ele viu aquilo, foi atraído, manuseou, apresentou para outras pessoas, sem sequer saber que aquilo estava causando a sua própria ruína. E assim como Devair se apaixonou pelo brilho da morte, uma outra pessoa também foi atraído por algo atrativo, por algo irresistível, que aparentava não ter nenhum mal e que não sabia qual seria o resultado daquela escolha. Em Gênesis, no capítulo 2, versos 15 até o verso 17, Deus, ao criar o homem e estabelecê-lo no Éden, juntamente com a sua mulher, ele deu algumas orientações. Ele falou: vocês podem usufruir de todo esse jardim, vocês podem comer de todos os frutos, vocês devem cuidar, devem lavrar, mas de um fruto vocês não podem comer. Vocês não devem fazer uso, não devem se aproximar muito, devem tomar cuidado com esse fruto. Mas esse fruto, o seu aspecto, não tinha nenhum aspecto que afugentasse. Não era algo que causasse terror. Não era algo que causava algum espanto para que qualquer um deles sentisse o desejo de se distanciar. Muito pelo contrário, aquele fruto era tão belo quanto qualquer outro que estava ali no Éden. E Deus também advertiu e orientou os dois sobre o perigo que eles corriam, não somente de comer o fruto, mas o perigo que estava cercando o Éden. Deus falou que Satanás havia se rebelado contra ele, se rebelado contra o céu, que ele havia sido expulso e que em algum momento ele poderia chegar por ali e tentar enganar a eles. Tudo isso eles sabiam, mas em algum momento Eva se distraiu e, andando pelo Éden, distante de Adão, ela viu algo muito chamativo: uma serpente brilhante, com asas e diferente das outras, falava. Ela poderia ter se espantado porque nunca viu aquilo, mas ela se sentiu atraída, porque aquele animal chamava-lhe muito a atenção, era muito bonita, e ela se aproximou. E a serpente começou a dialogar com Eva, e Eva, não se atentando para o perigo, começou a dar ouvidos. E a serpente falou: Deus falou que você não pode comer desse fruto. Ele não quer que vocês conheçam o que Ele conhece. Deus não quer que vocês tenham o poder que Ele tem. Deus quer que vocês continuem sempre nas mãos dEle. Não seja boba, Eva. Pode comer. E Eva, ludibriada pelas palavras de Satanás, disfarçada de serpente, pegou o fruto que não poderia nem tocar
comeu e levou também para o seu marido. A Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, versos 1 e verso 6, falando sobre esse episódio, fala assim: e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável. Então, quando ela viu aquele fruto, ela sentiu vontade de pegar, de comer. E quando a serpente ainda falou com ela, dizendo que não havia nenhum perigo em utilizar aquele fruto, ela se encorajou e pegou. A escritora cristã Ellen White, no seu livro Patriarcas e Profetas, na página 53, nos diz o seguinte: a fim de realizar a sua obra sem que fosse percebido, Satanás preferiu fazer o uso da serpente como médium, disfarce este bem adaptado ao seu propósito de enganar. A serpente era então uma das mais prudentes e belas das criaturas da terra. Tinha asas e, enquanto voava pelos ares, apresentava uma aparência de brilho deslumbrante, tendo a cor e o brilho de ouro polido, pousando nos ramos profusamente carregados da árvore proibida, e só saboreando o delicioso fruto. Era o seu objetivo chamar a atenção e deleitar os olhos de quem a visse. Assim, no jardim da paz, emboscava-se o destruidor a observar a sua presa. Vejam bem, Satanás, o destruidor, se disfarçou de algo chamativo, de algo brilhante como ouro. Eu faço uma pergunta: se vocês vissem uma serpente assim, qual seria a sua atitude? Vocês ficariam encantados também, no mínimo curiosos, para ver e contemplar algo tão magnífico, tão belo como aquela serpente. Então Eva, naquele momento, viu o brilho daquele animal, viu o brilho daquela árvore, viu beleza, viu vantagem, mas não viu a morte escondida por trás daquela aparência. Nós precisamos entender, queridos irmãos, que o pecado, ele nunca se apresenta como algo nocivo e com cheiro de morte. O pecado, ele se apresenta para nós como? Como bom, como agradável, como sedutor, chamativo, porque ele nos seduz para praticarmos a ele, mas ele nos seduz para nos matar. O pecado, ele pode parecer bom, ele pode parecer agradável, ele pode parecer inofensivo, mas ele não é, porque o fim dele é a morte. No livro do evangelista Tiago, no capítulo 1, versos 14 e verso 15, nos diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao quê? O pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então há uma sequência de acontecimentos. Primeiro, nós somos tentados pelo quê? Pelo que nós gostamos. É mais fácil nós cairmos naquilo que nos agrada do que aquilo que nos agrada. Por isso que cada um é tentado individualmente. A mesma tentação do Lucas não é a mesma tentação do Tiago. Não é a mesma tentação do Pedrinho, da Jamile, de nenhum de nós. Cada um tem as suas fraquezas. Cada um tem as suas dificuldades. E Satanás conhece. E ele age em nossa cobiça, em nossa fraqueza. E depois de haver a cobiça, vem à luz o pecado. E quando vem o pecado, esse pecado consumado, realizado, vem a morte. É uma sequência de acontecimentos. E a Bíblia nos diz que Satanás,
Ele se disfarçaria de quê mesmo? De anjo de luz. Ele não se mostra como um anjo da morte, como um tentador ou como destruidor. Ele se apresenta como algo chamativo, algo para salvar, algo para ajudar. Mas a sua intenção é destruir, porque ele sabe que ele não tem mais chance. Ele sabe que ele perdeu as suas oportunidades de salvação. E ele não quer perder sozinho. Ele quer destruir o maior número de pessoas possíveis. E na Bíblia, nós encontramos alguns personagens que também viram algo vantajoso, que agradaram o seu coração, mas no final, tudo isso estava conduzindo para a morte e vergonha. Davi, quando viu Betseba, ele viu uma mulher formosa, viu uma mulher bonita, viu vantagem, mas o seu pecado estava lhe conduzindo para onde? Para a morte, para a sua vergonha. E Acã, quando viu o ouro de Jericó, não era vantajoso? Quem não gosta de dinheiro? Quem não gosta de recursos? Todos gostam. Não pode ter amor a ele, mas todos trabalham para ter o seu recurso, todos gostam de conforto. E Acã, quando viu aquele dinheiro, ele viu vantagem, sentiu desejo, mas depois também sofreu as consequências. E Judas, quando viu a vantagem em vender a Jesus por 30 moedas de prata, era vantajoso, teria aqueles recursos financeiros, teria aquele recurso, pensava que não teria problema algum, mas depois de ele ter vendido a Jesus, ele sentiu o peso da culpa, porque o pecado é o brilho da morte. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 6, nos diz que não precisa de muita coisa para contaminar a nossa vida por completo. Lá nos diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando vamos fazer um bolo ou um pão, a maior quantidade que é utilizada ali não é o fermento. Há mais água, há mais farinha, há mais óleo, há diversas coisas que vai mais do que o fermento. Mas a pequena quantidade de fermento é suficiente para levedar toda aquela massa. E assim como Césio contaminou uma sociedade inteira, um bairro inteiro, muitas pessoas, o pecado nunca fica somente em quem o pratica. Se fosse assim, Adão e Eva teriam ficado apenas com o pecado, e nenhum de nós teríamos pecado hoje. Não é verdade? Não foram Adão e Eva que começaram a pecar? Mas o pecado não fica apenas em quem o pratica. Um pecado escondido em um membro pode afetar toda a igreja. Sim ou não? Sim. Um pecado em um lar pode gerar décadas de amarguras em sua família, filhos e netos. O pecado na mente pode adoecer o corpo, o espírito e também os relacionamentos. Eclesiastes, no capítulo 9, verso 18, nos diz o seguinte: uma só pessoa pecadora pode destruir muitas coisas boas. Quantos pecadores são necessários? Uma só. É bem verdade que todos somos errôneos, que todos somos pecadores. Mas aqui quer dizer, uma só pessoa na prática do pecado pode contaminar todas as pessoas. Porque o pecado contamina mentes, famílias e nações. E no livro dos Salmos, capítulo 106, verso 39, nos diz: assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam nos seus feitos. Então, muitas vezes, alguém está cometendo erro.
E alguém vai repreender, não, mas fulano também faz. Porque a pessoa vê alguém na prática do pecado e é encorajada a também praticar. Muitas vezes não é o mesmo pecado, não é a mesma falta, mas por ver outro na prática do pecado, isso encoraja a continuar pecando. Mas imagine, se toda a igreja, se toda a família estiver na prática da justiça, estiver apegado com Jesus Cristo, estiver demonstrando essa transformação que nós tanto falamos, que nós tanto estudamos, quem será encorajado a pecar? Que desculpa terá, mas fulano está pecando? Não, fulano está vivendo o Evangelho. Eu quero considerar um texto de Patriarcas e Profetas, páginas 56 e 57, que nos diz assim: depois da sua transgressão, Adão, a princípio, imaginou-se passando para uma condição mais elevada de existência. Mas logo o pensamento de seu pecado o encheu de terror. O ar que até ali havia sido de uma temperatura amena e uniforme, parecia resfriar o culpado casal. Desapareceram o amor e paz que haviam desfrutado. E em seu lugar experimentavam uma intuição de pecado, um terror pelo futuro, uma nudez de alma. Vejam só que não foi somente uma diferença na sua vida, eles perceberam a diferença até mesmo no ar que eles respiravam, na temperatura que eles sentiam. Um lugar que foi criado perfeito por Deus, por causa de uma falha, começou a se deteriorar, começou a se transformar completamente, por causa de quantos pecados? Um só. E isso nos mostra que hoje também sofremos essas consequências. Um pecado apenas pode nos contaminar, pode transformar por completo o ambiente em que nós vivemos. E a verdade sobre os anjos, na página 58, nos diz assim: Satanás gabou-se orgulhosamente de que o mundo criado por Deus era seu domínio. Havendo conquistado Adão, o soberano do mundo, ganhara toda a raça humana como seus súditos. Quando Adão pecou, Satanás ficou feliz. Se gabou em dizer que ele venceu a criação de Deus. E até os dias de hoje, Satanás ele se orgulha quando nós pecamos. Eu faço uma pergunta para a nossa reflexão: será que nós devemos dar orgulho a Satanás ou a Deus? Essa é fácil de responder. E a outra pergunta: a quem mais estamos dando orgulho? A Satanás ou a Deus? Precisamos entender que o pecado não é só o seu problema, não é só você. É uma tragédia em cadeia, como uma radiação, como Césio 137. Começa em uma pessoa e se espalha para todos que estão à sua volta. E hoje nós vemos o resultado disso. Isaías, no capítulo 1, verso 6, nos diz que todos nós estamos contaminados por completo, desde a planta dos nossos pés. Não há nada de bom, só há feridas, chagas, contusões, inflamações em nossa vida. E ainda no mesmo capítulo, no verso 18, nos diz: vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Quando o caos se instalou em Goiânia, o governo precisou agir. Chamaram especialistas internacionais para tentarem resolver também
aquele problema. Pessoas treinadas, capacitadas para conter a contaminação radioativa. E eles precisaram de trajes especiais, de equipamentos especiais, escavadeiras, contenções. Conta a história que eles pegaram um estádio de futebol e isolaram todas as pessoas ali. As pessoas que estavam contaminadas foram para outro lugar. E no âmbito espiritual, todos nós também estamos contaminados. Nenhum homem pode se descontaminar por si só. Todos precisamos de uma intervenção exterior. E essa intervenção foi feita por Cristo Jesus em nosso favor. Amém. Jesus, ele intercedeu por nós. Veio a este mundo como homem, morrer na cruz do Calvário para nos dar esperança de salvação. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versos 12 e 17, nos diz o seguinte: pelo que, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. E o verso 17: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por um só entrou o pecado. Por um só veio essa contaminação devastadora que nós vemos até mesmo nos dias de hoje. Mas muito superior do que o pecado. Muito superior a Satanás, que se gaba quando erramos, quando falhamos, quando tropeçamos. Temos Jesus, que morreu por nós e que ainda continua intercedendo por cada um de nós, continua nos ajudando, continua nos perdoando, porque a sua graça nos alcança, porque a sua graça nos ajuda. No livro dos Salmos, capítulo 103, verso 3, nos diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. 1 João, capítulo 1, verso 7, também nos diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, em Goiânia, todos que tocaram naquele material faziam o quê? Se contaminavam. E o que acontece com todos que tocam as vestes de Jesus? São curados, são purificados, são transformados. E algumas pessoas em Goiânia não acreditaram nos alertas que foram dados a eles. Não acreditaram que era perigoso continuarem manuseando ou tendo contato com aquelas pessoas, ou com objetos, com suas casas, com tudo que teve contato com aquele material radioativo. Eles diziam: é exagero, isso não é nada. E hoje, onde estão essas pessoas? Estão sepultadas. Morreram por não darem ouvidos às advertências e orientações que foram dadas a eles. E João, capítulo 3, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 19 diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa é uma realidade que nós vemos nos dias de hoje. O mundo brinca com o pecado. O mundo tem prazer em pecar. A cultura moderna celebra o brilho da morte. Hoje, a música promove o adultério, promove a prostituição. E as pessoas dançam, se divertem e escutam a música que promove o pecado. Séries promovem e glorificam o crime. E as redes sociais exaltam o ego.
E muitos ainda escolhem o brilho da morte e recusam a cruz de Jesus. E no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 376, diz: o que escolhe uma conduta de desobediência à lei de Deus está decidindo seu futuro destino. Está semeando para a carne, ganhando o salário do pecado, a destruição eterna, o contrário da vida eterna. Na lição hoje nós vimos que nós não podemos fazer uma obra de transformação em nossa vida. Mas a notinha diz que nós temos o que, Tiago? Uma escolha. Nós temos uma decisão. Por isso que o texto diz: o que escolhe uma conduta desonesta está semeando para seu destino, seu futuro. Todos nós temos em nossa mão o poder da escolha. E muitos hoje ainda não aceitaram escolher Jesus. Ainda não aceitaram serem transformados por Cristo. E essa mensagem de transformação não é apenas para as pessoas que estão lá fora. Não é para aqueles que estão envoltos no pecado do mundo. Isso é para cada um de nós. Nós ainda temos muitos pecados que precisam ser abandonados. Ainda temos muitas faltas que precisam ser vencidas. É um texto muito forte. Testemunhos Gerais, volume 1, página 401, que nos diz assim: há entre o povo de Deus grande necessidade de reforma. Há entre quem? O povo de Deus. Há na igreja do 18 do Forte. Há uma necessidade de reforma. Há na igreja adventista do movimento de reforma uma necessidade de se reformar. Jesus está dizendo isso através da Escritura cristã. O atual estado da igreja nos leva à pergunta: é isso uma fiel representação daquele que deu a vida por nós? Não precisam me responder publicamente, mas reflitam sobre essa pergunta. Há uma representação de Jesus em nossa vida hoje? Há uma representação de Jesus na igreja hoje, por completa, como realmente deveria ser? Diz mais: são esses os seguidores de Cristo e os irmãos dos que não reputaram sua vida por preciosa? Os que atingem a norma bíblica, a descrição feita pela Escritura dos seguidores de Cristo, serão na verdade raros. Havendo abandonado a Deus, a fonte de águas vivas, cavaram para si mesmos cisternas rotas, que não retêm águas. Disse o anjo: falta de amor e de fé, eis os grandes pecados que o povo de Deus se acha agora culpado. A falta de fé conduz à negligência, ao amor próprio e do mundo. Os que se apartam de Deus e caem em tentação, condescendem com vícios grosseiros, pois o coração carnal leva a grande impiedade. E este estado de coisas se encontra entre muitos dentre o professo povo de Deus. Enquanto pela profissão o servem, estão em todos os intentos e desígnios, corrompendo seus caminhos diante dele. Muitos satisfazem o apetite e a paixão, não obstante a clara luz da verdade apontar os perigos e erguer a voz de advertência. Acautelai-vos, refreai-vos, renunciai. O salário do pecado é a morte. Se bem que o exemplo de que naufragaram na fé se erga como farol, advertindo os outros para não prosseguirem na mesma direção, muitos ainda se precipitam loucamente para diante. Satanás domina-lhes o espírito e parece controlar-lhes o corpo. Meus irmãos, é muito sério nós vemos
um texto, então é um pouquinho longo a leitura, mas nós precisamos refletir sobre isso porque nós estamos correndo esse perigo. O texto diz: entre o professo povo de Deus, há ainda pessoas que estão sendo dominadas por Satanás. Em síntese, em resumo do texto é isso. Quando nós não abandonamos os nossos pecados, quando nós não nos colocamos nas mãos de Deus, nós estamos sendo controlados por Satanás. Não há um meio termo. Ou estamos sendo transformados por Cristo, ou sob o domínio de Satanás. E no mesmo livro, na mesma página, diz: quando se lisonjeiam de bondade e justiça, quando a verdadeira luz de Deus revela que toda a sua vida eles têm vivido unicamente para se agradarem a si mesmos. Toda a sua conduta é aborrecível a Deus. Quantos estão vivos sem a lei? Essa é uma condição na qual nós precisamos mudar. Há um chamado para cada um de nós. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Enquanto o mundo e Satanás oferece um brilho que mata, Jesus está oferecendo a luz que dá vida. Hoje nós temos diante de nós duas escolhas: o brilho do César, que é o pecado disfarçado, e temos também diante de nós a luz de Cristo, a verdade envolta em sacrifício. E hoje nós temos em nossas mãos o poder da escolha. Eu gostaria de ler mais alguns trechos aqui do livro Caminho a Cristo, que nos diz assim: quando o Evangelho é recebido em sua pureza e poder, é uma cura para as doenças originadas pelo pecado. O sol da justiça ergue-se trazendo salvação nas suas asas. Todos os recursos do mundo não podem curar um coração quebrantado, nem comunicar paz de espírito, nem remover o cuidado, nem banir a enfermidade, a fama, o engenho, o talento, são todos impotentes para alegrar um coração dolorido ou restaurar uma vida arruinada. A vida de Deus na alma, eis a única esperança do homem. Página 27 do mesmo livro diz: poderá o pecador resistir a esse amor? Poderá recusar-se a ser atraído para Cristo? Se, porém, não se opuser, será levado para ele. O conhecimento do plano da salvação levá-lo-á ao pé da cruz, arrependido de seus pecados, que causaram os sofrimentos do amado Filho de Deus. Que é maravilha, não é? Precisamos deixar Jesus nos transformar. E a página 34, último texto inspirado que nos diz: Cristo está pronto para libertar-nos do pecado, mas não força a vontade. E se pela persistente transgressão a própria vontade estiver inteiramente inclinada ao mal e não desejarmos ser libertados, não querendo aceitar sua graça, o que mais poderá ele fazer? O que mais Jesus pode fazer se nós recusarmos aceitar o seu sacrifício? O que mais Jesus pode fazer se recusarmos aceitar a sua luz? Diz aqui mais: nós mesmos nos destruímos por nossa deliberada rejeição de seu amor. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Caminho a Cristo, página 34. Eu faço uma pergunta para a nossa reflexão. Hoje, você está segurando algo que brilha?
algo que parece bonito, que parece agradável, mas está matando a sua comunhão com Deus, os seus relacionamentos e a sua alma. Se estamos segurando, nos contaminando, Jesus quer descontaminar a nossa história. Jesus quer substituir o brilho da morte pela luz da vida. Não deixe que nada vos afaste de Jesus. Não deixe que nada atrapalhe a sua caminhada para o céu. Não deixe que nada seja mais forte do que a luz de Jesus. O mesmo Deus que restaurou leprosos, que libertou cativos, que transformou pecadores, quer fazer isso comigo e com você. Jesus quer transformar a nossa vida. Jesus quer nos libertar. E para isso, Ele nos convida a abandonarmos o brilho da morte e deixar Jesus entrar em nossa vida e brilhar em cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe para isso. Amém. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Então, pela mensagem trazida pelo nosso irmão Lucas. Agora, peço à igreja que se coloque em pé. Vamos louvar nosso Deus com o hino Brilha Jesus do Ministério. Inspira, ai, o teu esplendor.
vamos dobrar os nossos joelhos para a última oração. Oremos. Carinhoso Deus e bondoso Pai, neste momento estamos com a nossa mente levada a Ti, para Te agradecer pelas incontáveis bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Especialmente Te agradecemos pelo sacrifício do Teu Filho amado Jesus na cruz do Calvário, por termos a oportunidade de recebermos a salvação, a graça por intermédio do Teu Filho amado Jesus. Te pedimos que continue nos abençoando, nos guiando, e nós possamos compreender que tudo que há neste mundo é contaminação, são prazeres que nos conduzem para a morte, mas que nós possamos compreender a necessidade de abandonar tudo isso e nos apegarmos com Jesus, que é a luz da vida. Te pedimos o perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, e te pedimos forças para nos afastarmos do brilho da morte e nos apegarmos com a luz da vida. Abençoe essa igreja, cada um que ouviu essa palavra, que esteve presente e que está disposto a se transformar por Ti. Por todas essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos concluir, vamos ficar nossos pontos. Assim nós concluímos este culto em nome de Jesus. Amém. Nós iremos